Teste. Beleza? Nada. Pera aí, você? Foi. Vamos lá? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Queiroz. Eu sou professor em Química. Faço doutorado em Química lá na Universidade Federal de Pernambuco. E hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre um trabalho que eu desenvolvi na graduação. Um jogo didático, tá? E minha apresentação tem um tema: o uso de jogos didáticos como instrumento facilitador no ensino de ciências, tá? Para começar, vamos imaginar um cenário. Todo mundo aqui já foi estudante, então acho que vai ser fácil. Imagine uma aluna de ensino médio chamada Mariana. Ela tem mais ou menos 15 anos e ela está no primeiro ano do ensino médio, tá? Quem daqui tinha química como sua matéria favorita ou como a matéria mais fácil? Percebemos que estamos longe da maioria, concorda comigo? Então a gente percebe que ela é uma disciplina um pouco difícil para alguns alunos. E essa aluna Mariana encontrava essa dificuldade. No mesmo ambiente, a gente consegue também colocar um professor, tá? Vou imaginar o Xavier, um professor de 35 anos, tá? Professor de química, que percebe que tem alunos em sua sala de aula que encontram essa dificuldade e que a aula convencional ela não é suficiente para que esse conhecimento chegue na aluna. Então a gente tem uma problemática onde o professor ele vai ter que ter iniciativa de resolver isso. Essa dificuldade que essa aluna pode ter, ela pode ser por diferentes motivos. Um deles pode ser psicodinâmicos. Então ela tem alguma limitação de sentido, ela tem alguma limitação de maturidade intelectual, tá? Pode ser uma questão de psicomotricidade que vai servir como um obstáculo para ela atingir esse conhecimento, tá? Essa dificuldade também pode ser social. Então as condições socioeconômicas dela impedem ela de estar num ambiente onde ela consiga ter essa educação construída de forma um pouco mais fácil, mais eficiente, tá? Outra dificuldade é intelectual, são as capacidades perceptivas individuais de cada pessoa. Por exemplo, alguns alunos têm mais aptidão para linguagens, enquanto outros alunos têm aptidões mais para relações lógicas, cinéticas, tá? Então isso vai servir também como limitador da aprendizagem. Temos as escolares, que tem a ver com a praxe pedagógica, então não é mais individual do aluno, é do exterior desse aluno. Então é a coordenação, é o professor, é a sala de aula, é o material que ele utiliza. E por fim, o que a gente quer talvez destacar aqui é a questão motivacional. A gente fazer com que esse aluno ele tenha a motivação para querer aprender. Eu acho que é uma das dificuldades em que a gente mais tem dentro de sala de aula, como professor. Principalmente hoje, onde a gente tem muitos estímulos para competir. A gente compete com telefone, a gente compete com rede social, a gente compete com diversas informações, onde os alunos estão constantemente enxurrados de informação. Tem criança que mexe no tablet e no telefone ao mesmo tempo, enquanto assiste a TV. Então, como é que você vai fazer um aluno se concentrar só em você? É difícil? É, né? Agora tenta fazer 40 pessoas se concentrar só em você. Então, essa é a dificuldade que o professor tem, tá? E aí, uma forma que a gente tem de motivar é talvez gerar uma competitividade, é gerar um estímulo à parte. E um dos lugares onde a gente consegue gerar estímulo é através do jogo. Existem diferentes definições para que a gente pode falar o que seja um jogo. Acho que a mais famosa no ambiente acadêmico é a de Huizinga, que ele fala que o jogo é uma atividade voluntária, desenvolvida dentro de um limite de espaço, ou não, e tempo, ou não, onde regras são obrigatórias, entretanto, elas são livremente consentidas. Então, esse ambiente vai ser um lugar onde o aluno vai querer estar. Então, por que não usar o ambiente do jogo como motivador para a aprendizagem? Isso a gente tem teóricos falando desde 2000, tá? Mas que não era facilmente difundido naquela época. Então, a gente precisa fazer com que o jogo seja cada vez mais inserido dentro de sala de aula como um objeto motivador, como uma ferramenta, tá? Para a aprendizagem. Se a gente olhar nos periódicos, trabalhos que foram publicados com o termo jogo didático, entre os anos 2012 e 2014, a gente ali tem por volta de 100 trabalhos. Tá? E a gente percebe que de 2012 para 2015, 2018 e 2023, a gente teve um aumento drástico nesse número de jogos, saindo de 100 para quase 600 trabalhos.
publicados, tá? Então a gente percebe uma expansão muito grande e que apresentam sempre bons resultados. A gente pode pensar que esse jogo ele pode ser aplicado para qualquer nível escolar, seja do ensino fundamental 1, fundamental 2, nos anos finais, ou até no ensino médio, onde a química ela vai ser apresentada. Então a gente tem esse instrumento como um instrumento facilitador para o ensino e que está em alta. Tá? A gente precisa observar isso. E a gente vê também que o de exatas representa uma pequena parcela desses trabalhos. Muitos deles são trabalhos na área de linguagens, de humanas. E por que essa dificuldade? A gente tem a área de exatas como um ambiente onde tem regras, onde tem tabelas, onde tem mapas. O que torna isso diferente de um jogo? Tá? Essa é uma pergunta que eu ainda não sei responder. E aí, quando a gente vai preparar um jogo didático, em química, a gente pode abordar isso em 3 diferentes frentes. A gente pode ir numa frente microscópica, onde a gente quer fazer que esse jogo represente algo que a gente não consegue observar, seja moléculas, seja átomos, ligações químicas, interações que não são observáveis. Tá? Esse jogo também pode ter uma mecânica que tem que representar algo macroscópico, que a gente consiga ver, tipo água e óleo. É facilmente distinguível a olho nu. Tá? Então a gente pode também representar isso. Ou então, esse jogo ele pode vir a tentar relacionar a algo simbólico. O que é algo simbólico? Algo que não existe, que a gente criou. Tipo uma equação. Ela não é de natureza assim. Independente, depende se o homem existe ou não. Então a gente pode utilizar essas 3 abordagens para fazer a educação através dos jogos. Tá? E independente delas, quais sejam, elas vão servir como instrumentos facilitadores. Ok? Por exemplo, uma das coisas que temos problemas dentro de sala de aula é que coisas simbólicas são facilmente absorvidas e decoradas, mas que dificilmente elas são associadas a algo microscópico. Por exemplo, quem sabe o que é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2? Alguém sabe fazer isso. Agora, pra quê? Se você não for químico, eu garanto a você, você nunca vai usar. Mas muita gente com 20, 30, 40 anos lembra disso. Tá, e pra quê? E nem químico usa, tá? Eu não uso pra nada, tá? Desculpa, eu não uso pra nada. Mas eu sei o que é e eu sei pra que serve. Ela serve pra representar algo que tá na veia da gente já, que é químico. Mas pra uma pessoa comum, que ela vive a química no seu instrumento diário, na água que ferve o arroz, no óleo que prepara... Isso não é irrelevante. Então a gente percebe que existe uma hipervalorização de algo que não é tão importante para o dia a dia, enquanto que outras coisas que são extremamente mais importantes são deixadas de lado. Tá? E em fruto de quê? Da decoreba. Quem é que vai associar aquela tabela de Linus Pauling a isso aqui? Primeiro, o que é isso aqui? Essa informação foi dada na sala de aula, só que ninguém lembra. E muito menos como associar uma a outra. Então, tentar trazer uma descontração para que essas coisas fiquem gravadas é muito mais simples. Por exemplo, orbital S, P, D e F. Você sabe o que é, né? Como é que a gente faz para lembrar o que é S, P, D e F? Eu nunca ensino assim. Eu ensino como? Ó. S, P, D, F. O esporte perdeu de novo, foi? Não? Não tem problema, pode ser com Santa. O problema é que o Santa não tem calendário. A gente pode fazer também. O Santa perdeu de novo, foi, mas não joga. Então não tem como perder. Então, é em momentos assim, de descontração, que a gente acaba construindo uma relação com o aluno, que torna esse vínculo um pouco mais forte, um vínculo de confiança é extremamente importante, tá? Então, a gente acabou de descontrair uma parada que facilitou, talvez a gente, vai lembrar disso. É esse tipo de realidade que a gente precisa entre o aluno e o professor, tá? Então a gente vai utilizar o jogo como esse instrumento, como essa ferramenta, ok? Por exemplo, aqui na esquerda a gente tem uma plataforma, talvez, onde a gente joga Batalha Naval. Na Batalha Naval é um jogo simples, a gente vai ter turnos, onde a gente localiza esses objetos, né, o porta-aviões, o avião, o embarcado, através de coordenadas nesse plano. Essas mesmas coordenadas talvez possam ser transferidas para algo um pouco menos convencional, que é uma tabela periódica, que a gente também localiza em períodos e famílias. Então, por que não criar um jogo onde a gente relaciona uma regra
Uma propriedade química? Tem. Uma batalha naval periódica. Isso aqui foi uma iniciativa não de um professor, mas de uma mãe, que percebeu que ela conseguia fazer os filhos se divertirem no jogo através de uma propriedade extremamente simples, uma regra extremamente simples, que qualquer pessoa podia adaptar, tá? Então, tem diversas professoras que utilizam essa abordagem para que os alunos criem uma familiaridade melhor em como localizar esses elementos numa tabela periódica, através de uma brincadeira, tá? E essa brincadeira não torna ela menos ou mais divertida só porque ela está numa tabela, tá? Então, para a gente criar um jogo didático, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre a ludicidade e o aprendizado. Se eu não tenho um aprendizado, esse jogo ele não vai ser didático. Ele é apenas um entretenimento. E se esse jogo ele não tiver ludicidade, ele não é um jogo. Ele é só uma ferramenta de ensino. Então, para que ele seja um jogo didático, ele precisa ter em equilíbrio essas duas funções. Se uma se sobressair à outra, talvez alguma coisa esteja errada com o seu jogo. Mas não tem problema, o professor ele pode mediar isso, ele pode corrigir isso, adaptar isso, a depender do seu meio, tá? Então, diversos jogos que a gente tem hoje, eles podem ser adaptados para o ensino. Por exemplo, caça-palavras, a gente vem em revistinha com coisas que são talvez curiosas e tal. Por que não usar caça-palavras de termos químicos, realizando perguntas acerca de conceitos? Não é difícil, tá? Qualquer professor consegue fazer isso. Existem sites que a gente consegue escrever a pergunta, escrever a resposta, e eles geram um caça-palavra desse pronto pra gente, pra colocar na sua prova, ou preparar uma ficha e entregar um aluno, tá? Existem diversos jogos também de trivias, de perguntas, como Perguntados, que gera agora diferentes áreas de ensino, seja arte, história, matemática, ciências, enfim. E jogos como o Ludo, que é um jogo clássico, antigo, que não envolve pergunta, mas ele já é adaptado, onde no Ludo a gente tem que se mover através de casas, e esse movimento ele só pode ser efetuado se o aluno sabe ou não a resposta da pergunta que vai vir logo em seguida, tá? E a gente faz exatamente as mesmas regras do Ludo convencional. Existem jogos da memória, por exemplo, onde são jogos comparativos, onde a gente vai ter que ter uma associação entre duas imagens, e essas imagens podem ser de qualquer coisa que você quiser. Pode ser de ciências, pode ser de história, pode ser de português. Você pode colocar classes gramaticais, existem uma infinidade. O jogo é aberto para você fazer adaptações como você bem quiser, tá? Dominós, que também envolvem a mesma questão de comparativo. Ao invés de a gente comparar 6 pinos, 5 pinos, 3 pinos, a gente pode fazer funções químicas, por exemplo. Funções orgânicas que são aldeídos, funções que são cetonas, funções que são álcools. Compara uma com a outra, pode ser uma fórmula, pode ser uma estrutura, tá? Então fazer esse comparativo funciona no jogo. Agora, essas adaptações que você está fazendo comprometem a ludicidade? Se sim, talvez esse jogo esteja indo num caminho um pouco diferente, tá? Super Trunfo, também é um jogo, acho que da minha época, ali anos 2000, que a gente fazia, normalmente era com dinossauro, com Pokémon, com carro, com avião. E o que é que tinha nesse jogo? Algumas características, então, potência, velocidade, se era arrojado ou não, peso, não sei. A gente consegue ter essas mesmas propriedades sendo associadas a um elemento. Então eu posso colocar raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, massa atômica, mesmas características que podem ser comparadas. E eu garanto a você, não compromete a ludicidade. Não compromete. Então a gente consegue fazer as adaptações. E o truco químico também. Eu acho que é um jogo um pouco mais velho, pessoas um pouco mais de idade conseguem jogar e sabem as regras, mas que também pode ser adaptado. Ao invés de utilizar naipes, eu posso utilizar elementos químicos, tá? E, novamente, não compromete a ludicidade. Então, talvez ter esses jogos à disposição na escola sirva não como ferramenta para o professor colocar em sua sala, mas servir como instrumento de entretenimento. E o professor, que já tem um aluno utilizando esse equipamento, essa ferramenta, possa associar esse momento de entretenimento aos conceitos que ele vai abordar em sala, tá? Então, quais são os critérios que a gente tem que adotar para viabilizar um jogo didático? Regras conhecidas. Eu tenho 50 minutos para apresentar um jogo para um aluno, convencer ele a jogar. 40. Convencer ele a jogar, ele compreender as regras, ter uma rodada de experimentação para compreender o jogo e aí começar a se divertir. Se essas regras forem conhecidas, eu consigo pular algumas etapas, tá? Então, eu pulo a etapa de apresentação. E eu
pulo a etapa de apresentação das regras, de adaptação das regras. Então, eu já consigo ter esse aluno tendo a experiência de entretenimento chegando mais cedo. E aí eu consigo fazer esses 50 minutos, tá? Outra coisa é o tempo de aprendizado. Nos mesmos 50 minutos, como é que eu vou ensinar um aluno a jogar um jogo extremamente complexo, extremamente cheio de regras, tá? Então, se eu tenho tempos curtos, regras claras, regras práticas, fica muito mais fácil de viabilizar esse jogo dentro da sala de aula, tá? Outra é a perda da ludicidade. Se o meu jogo ele é lotado de conceitos químicos, ou físicos, ou que seja, matemáticos, e esse jogo tem a ludicidade comprometida por causa dessa adição, dessas regras, não vai ser fácil você convencer o aluno de que aquele é um momento onde ele tem que se divertir, tá? Então isso também deve ser um critério levado em conta. E outro é o que eu digo no to win. Só vai saber jogar esse jogo, ou só vai saber ganhar esse jogo quem já tem um conhecimento prévio. Então, isso talvez faça uma cisão no ambiente de sala de aula em pessoas que já sabem vão sair ganhando e aquelas pessoas que não sabem e talvez se sintam acuadas em se divertir porque elas não têm esse conhecimento prévio. E isso pode ser um critério que divida a sala e não que seja convidativo para esses alunos participarem, tá? E aí, pensando nisso, enquanto professor e enquanto químico, eu pensei, eu acho que dá pra gente criar um jogo, levando em consideração esses critérios, e que seja divertido. Tá. Se a gente olhar a literatura, todos os jogos que são conhecidos, eles de alguma forma já foram adaptados. Então, e por que ele é bom? Porque são regras conhecidas. É massa fazer isso. Tá? E aí eu pensando nisso, eu falei, vou adaptar um jogo. E aí eu com um grupo da graduação, lá na Federal, a gente criou um jogo chamado S de Poker. A gente pegou uma ideia do poker, e vamos fazer aquela ideia de que tem uma mão mais forte ser associada à força de um ácido. Quem tiver o ácido mais forte ganha. Então, se você pegar exatamente o jogo de poker que o Spirrai joga aqui de noite e trocar as cartas de naipe, de ás, de 1, 2, 3, 4 por funções inorgânicas, a gente consegue ter a mesma diversão, o mesmo entretenimento. Tá? E foi isso que a gente fez. Inclusive, o jogo está aqui para quem quiser jogar mais tarde, tá? E o interessante é, por que a gente precisa de jogos didáticos no ensino? Isso aqui, esse gráfico em pizza, é o percentual de escolas no ensino médio, tá? Por dependência administrativa. A gente vê que esse valor aqui, em 67%, são de escolas do nível estadual, tá? E os outros 29% são escolas privadas, particulares. Uma pequena porção é de institutos federais, e uma porção menor ainda são de municípios, que não têm isso como atividade principal. Eles são focados para o ensino fundamental. É nessas escolas, é nesses 67% e nesses 29% onde o ensino de química é dado. Tá? E nesses 67% de escolas estaduais, se a gente olhar a porcentagem, quantos delas têm laboratórios de química, onde o professor consiga levar eles dentro para o laboratório e experienciar isso? Não chega a ser 30%. Tá? Então, como é que eu vou experienciar a química com os alunos se eu não tenho um laboratório para fazer isso? É caro e não é fácil de montar. Você precisa de uma pessoa responsável para isso, de um técnico que consiga gerenciar os reagentes, que também são controlados. Então, não é fácil a gente adaptar um laboratório para uma escola. Agora, eu consigo levar a química através de instrumentos mais baratos, menores, que são o quê? Os jogos. Então, os jogos, eles podem ser inseridos. E, 70% das escolas federais têm jogos educativos, 67% das estaduais têm jogos educativos, 71% nas municipais e 86% nas privadas. Então, é muito mais inserido e é muito mais barato. Então, isso torna uma ferramenta muito importante para o ensino-aprendizagem, tá? Então, por que não misturar a química com os jogos didáticos? É uma disciplina tão legal, é tão fácil de aprender. Ela é tão convidativa, ela tá em todo momento. Ela está nesse microfone, ela está no ar que a gente respira, ela está na água que a gente bebe. E porque ela, depois que sai da escola, ela se torna é algo que não vale a pena lembrar. Talvez os jogos sejam a porta de entrada para pessoas que nunca cogitaram entrar nesse mundo da química e da física porque parecia um bicho de 7 cabeças, porque eu tinha um professor muito carrasco. Tá? Então pensem que vocês, enquanto jogadores, e talvez alguns criadores, vocês são as pessoas que podem ensinar a gente, professor, a criar jogos. Porque em momento nenhum da minha formação eu fui ensinado a criar um jogo didático. Em nenhum momento. Eu que fui lá, estudei, eu enquanto jogador que gosto muito de jogar dominó, baralho, o que for, jogo didático,
eu vou querer fazer um para poder viabilizar isso. Tá? Então, precisa-se de uma cooperação dos professores e dos game designers para que isso aqui aconteça. Senão, talvez nunca saia do papel. Tá? É isso. Gostaria de agradecer ao pessoal do Jogo Coletivo que me convidou para essa apresentação. A atenção de todos vocês. Tá? Muitíssimo obrigado. Eu tô aberto, eu tenho um tempinho ainda, tô aberto a perguntas, qualquer coisa, tá? E, inclusive, tô com ideias de jogos aí para elaborar. Quem tiver disponível e disposto a colaborar, fazer uns jogos juntos, a gente consegue juntar as ideias aí e fazer uma parada legal, tá? Oi, desculpa, por favor. Eu tô no início da graduação de Ciência da Computação e eu tenho interesse em entrar nessa área de jogos educativos e tal. Tu tem algum livro que tu recomende sobre esse assunto? Tu pensas em livro para criação de jogos, é isso? Olha, existem muitos artigos falando sobre isso. Eu conheço referências antigas que falam sobre a teoria dos jogos. Como, tem o Huizinga, tem Fossetola, enfim, eu posso passar esses artigos para você depois. Agora, de livro didático, o livro para jogos didáticos eu não conheço. Conheço autores de jogos didáticos. Por exemplo, para Química, que é o nicho que eu trabalho, aqui na Federal de Recife não tem tantos professores trabalhando nessa frente de jogos. Mas o pessoal de Química lá de Caruaru, como eles têm um espaço físico mais restrito para laboratórios, eles focam muito na parte pedagógica, para a formação de recursos humanos. E aí tem alguns professores de lá que eles estão o tempo todo preparando jogos didáticos na área de Química. É o Ricardo Guimarães e o José Airon. São dois professores lá de Caruaru, do departamento de Química, que eles estão constantemente trabalhando com isso. Então os alunos, normalmente, quando vão procurar eles, é para elaboração de jogos. Acho que, 80% dos trabalhos deles. E aí tem um nicho bem interessante. Aqui na Federal Rural, tem um cara também que foi meu professor, o Bruno Leite. É professor de lá. Ele também tem algumas coisas publicadas em jogos. E essa galera sempre se encontra em eventos de jogos, que acho que tem a cada biênio, esqueci o nome agora, hein? Mas a cada 2 anos eles fazem esses encontros. E aí lá, todo mundo... Agora, livro, eu não consigo lembrar de nenhum livro focado nessa área específica. Tu tens, Alexandre? Por favor. Eu sou Alexandre, eu faço parte do Instituto DV e a gente tem uma editora chamada Editora IDV. E aí no site da editora tem um livro chamado Jogos de Química, que está aberto para download e para leitura online. E aí, quando você falou de jogos didáticos de forma geral, a gente não tem, mas jogos de Química especificamente a gente tem também. Então, se você quiser acessar o site da editora, você pode baixar gratuitamente e ter acesso a esse livro. Editora IDV. IIDV. Aí, obrigado, Alexandre. Bob? Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela palestra. Foi bastante edificante. Dar um pouco de um exemplo meu. Eu trabalho numa escola daqui mesmo de São Lourenço, tá? No caso, é mais como trazendo um videogame para a sala de aula. Trazendo a série famosa que é Assassin's Creed. Tem um modo chamado modo museu, em que você sai andando por dentro mesmo das construções. Por exemplo, Assassin's Creed Origins, você entra na pirâmide, entra na Alexandria, que era construído, e enquanto o aluno vai controlando o personagem, o professor vai explicando ao lado do aluno, para os demais, aquela estrutura, aquele período, vai usando
da situação. E existe um outro jogo, me escapou um pouco a mente, chamado, parece que é Machine alguma coisa, que você vai construindo uma máquina, constrói uma catapulta, constrói um ariete, usando princípios de física. Aí você faz um cálculozinho e vê se aquilo funciona. E a coisa é tão complexa que você, a partir disso, pode construir um helicóptero usando da dinâmica física. Depois eu vou procurar e tentar passar. E é um dos métodos, assim, é um brilho que você vê no olhar dos alunos, eles pegando esses conceitos que geralmente é passado só papel e lápis, né? Vomitado para eles, e eles veem isso e aplicando, é uma forma maravilhosa de se presenciar. Obrigado. Inclusive, isso me lembrou, tem gente que prepara aulas e materiais no Roblox, pô. No Roblox, no Minecraft. Tem como você fazer programação no Minecraft. Pô. Sim, o Cities Skyline. E você utilizar o jogo onde realmente está imerso. Você está imerso, você pensa naquilo o tempo todo. Eu mesmo sei que eu tô viciado no jogo quando eu começo a sonhar com estratégia. Velho, quando eu fico viciado em Civ, os meus sonhos são todos em hexágono. Então, tipo, eu tô totalmente inserido naquela realidade. Então você pega um jogo didático onde o aluno vai se inserido, velho. Você fez com que aquele conhecimento realmente fosse construído e não só decorado, tá? Mais alguma? Boa tarde. Parabéns por essa palestra. Eu achei muito boa porque eu me lembrei no meu ensino médio, que eu acabei de concluir, um pouco antes da pandemia, eu tive uma cadeira de jogos matemáticos, que era basicamente um dominó, só que com cálculos matemáticos. E eu achei que foi realmente uma forma de conectar tanto o aluno com o professor e o aluno com a matéria. E realmente uniu várias pessoas a ter esse foco maior, porque, principalmente no meu caso, que eu vim de escola pública, que mesmo sendo de referência, não tinha toda uma estrutura, que a gente falou de laboratório de química. Na teoria era para ter no meu colégio, só que acabou virando um depósito, que acabou molhando os livros por acaso, porque falta de recurso. Aí realmente, olhar para esse eixo assim, de jogos, pode ajudar muito os alunos a entenderem, querendo ter um rumo maior, assim, uma certeza do que quer. Porque no ensino médio, o aluno chega muito perdido, não sabe, aí acaba se afastando de algo porque não conseguiu absorver direito. E é isso. Obrigado, a sua experiência enquanto aluno foi extremamente importante. E isso aí me lembrou também que o jogo, ele não está só para o aprendizado, ele também está como um ambiente social. A escola, ela não é um lugar onde o professor tem que ensinar algo. Não é isso. É uma questão de convivência, né? Então, ter esses jogos sendo realizados entre professor e aluno, existe a construção de vínculos ali. Mesmo que o aprendizado seja zero, ele ainda tem importância. Então, a questão do jogo ser didático torna o jogo ele ainda mais importante, tá? Torna esse momento ainda mais valioso. Por isso que é importante a gente ter a utilização desses jogos no ambiente de sala de aula, tá? Pessoal, muito obrigado, tá? Pela atenção de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Qualquer coisa, valeu. Alô, galera, só para avisar aqui que daqui a 10 minutinhos vai começar a palestra Jogos para Meninas, o que falta para desenvolver jogos que realmente queremos, com as palestrantes Valéria Ueta, Ana Letícia e a Sofia Moraes, a Sopa. Já elas chegam aqui para ter esse papo legal com vocês, falar sobre o cenário feminino de jogos.